Passando por aqui para a gente iniciar os nossos minutos de reflexão, e o tema é orixás e seus polos. Então, nós sabemos que tudo tem seu polo positivo e negativo para que haja aí, então, uma frequência vibracional. E os nossos orixás também são constituídos e entram na nossa frequência nos dois polos, positivo e negativo. O nosso polo positivo, que está diretamente ligado com o nosso orixá, ele vibra o nosso corpo mental superior, ou o nosso eu superior. E os nossos polos negativos, que também estão numa frequência de vibração com os nossos orixás, na sua polarização negativa. Está ligado com o nosso corpo mental inferior, ou seja, aquele que carrega ali todas as nossas frequências, que envolvem as nossas emoções e que envolve também o nosso reajuste, a nossa frequência kármica enquanto humano e os acessos que nós vamos ter que ter com as nossas outras versões, para que a gente possa, então, aproveitar essa estadia no plano Terra para resolver essas questões emocionais e sentimentais, que está vibrando sempre no inferior, no mental inferior, tá? Que essa é uma condição muito própria, né, do plano Terra, enquanto plano de expiação e provas, né? O que agora nós estamos entrando numa outra proposta do novo humano, né? No humano da nova era, que a gente chama a era dos hertz, em que a gente vai falar também, numa outra oportunidade, a respeito das frequências. Então, hoje, a pessoa que está, né? O ser humano, a proposta do novo ser humano, a proposta desse ser humano já renovado, que já fez esses acessos necessários às suas outras versões, outras personalidades, né? E que de fato entra na frequência de outras pessoas, porque a nossa relação com a gente mesmo e com as nossas dores está diretamente ligado com a frequência e os sentimentos e dores de outras pessoas. Então, são nesse intercâmbio de sentimentos que a gente consegue fazer esses acessos e entrar em processo de solução, né? Processo de reajuste, e só mediante esses acessos, né? E essa proposta de um novo humano, já com a reforma interior, com o autoconhecimento, já, digamos assim, galgando um passo adiante, né, resolvendo essas, vamos chamar, essas pendências com o nosso sistema kármico, é que a gente está conseguindo fazer um pouco mais, acessar, chegar mais próximo dessa frequência do nosso mental superior, né? Para isso a gente está dando esse espaço, a gente está cumprindo com essas lições e buscando essa sintonia com o eu superior, com o mental superior, que a proposta do novo humano para essa nova era. Bom, os pontos positivos dos nossos orixás é sempre a sua primícia, a sua essência, é aquilo que nós já temos dentro de nós, mas por sermos seres em construção, né, é apenas ali o material necessário para a gente construir esse novo humano. Então, a essência vem de quem? Vem dessa sintonia vibracional, dessa frequência com os nossos orixás, e nós chamamos de sintonia e de polo positivo, né? Por exemplo, as pessoas que têm aí esses orixás de cabeça, né? Nós sabemos que Oxalá, o seu polo positivo é o provedor da fé. Nós sabemos que Xangô
é o equilibrador da justiça, nós sabemos que Ogum é o equilibrador da guerra, né, e das leis, aliás, né, é o equilibrador das leis, né, que são, quando a gente fala em leis, a gente fala em leis divina, né, lei de ação e reação, lei do reajuste, enfim, todas as leis que nos faz voltar novamente, que nos coloca novamente preparados para continuar o nosso processo de evolução, imputando aí a lei do aprendizado, né, a lei do resgate e tudo mais. Então, Ogum, ele faz esse equilíbrio, né? Oxóssi é o estimulador da ciência, da sabedoria, da construção, no sentido de avanço, né? A construção de novos conhecimentos, na ciência, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos Nanamburoque, que ela é o despertador dos sentidos. Temos Yansan, que ela vem acionar uma nova percepção, sempre novas percepções. Nós temos Oxum, que ela vem estigar, né? Que se pode provocar o amor no seu mais puro e essencial sentimento, que é o qual a gente está tentando buscar, que é o incondicional. Nós temos Iemanjá, que ela vem despertar a criatividade, né, a imaginação e o despertar da consciência nos seus amplos sentidos, né? Falta mais algum? Oxóssi, Xangô, Ogum, Oxalá, Iemanjá, Oxum e Yansan. Bom, esses são os 7 orixás com as polarizações. Eu vou falar assim, tem os outros também. O Molu, que ele é o organizador, né? Ele vem organizar todo o processo de evolução, né? Em que momento a humanidade ela tem que dar esse passo rumo à evolução, né? Porque muitas vezes nós temos também um momento certo para o planeta fazer essa migração de um ciclo para o outro, né? Ainda que muitas das pessoas interiormente, né, já encontraram esse ponto iluminado e já fizeram essa mudança, mas nós temos que olhar como um todo, né? Nós temos que atingir a maioria das pessoas, dentro dos seus processos evolutivos, né? O Xumaré que vem aí também impulsionar, né, os sistemas reencarnatórios e encarnatórios, né? Então, ele vem trazer novas alianças para as gerações, mudanças de ciclo, de época e de fases. Então, ele vem estimular os processos reencarnatórios. Por quê? Tem muitos espíritos que aí precisam vir, né, em algumas épocas, nem que for para viver o sistema, o processo da concepção e se ir, né? Então, ele vem fazer esse controle, né? Esse equilíbrio necessário para o espírito entre uma encarnação e outra, né? Uns precisando mais avançar mais, encarnar mais rapidamente, outros
precisam ficar mais tempo no plano espiritual, enfim, todo esse mistério que está diretamente ligado com o processo encarnatório. E haja visto que nós temos acessado muito mais os polos negativos dos nossos orixás, né? Então, Oxalá, né? O contrário de impulsionar a fé, né? O nosso polo negativo é o quê? É a descrença, é o ateísmo, é a falta, né, de conexão, né, com essa essência da divina criação. Xangô, ele vem, são pessoas que no seu polo negativo, tenta fazer a justiça com as próprias mãos, né? Quer fazer com que as pessoas acreditem que o seu senso de justiça tem que ser apurado, tem que ser imposto que as pessoas ajam com justiça, mas é uma justiça em desequilíbrio, né? É muito daquelas pessoas que é muito visceral em querer impor aos outros também o que ela acha que é justo e defende isso de forma ostensiva. Ogum é aqueles que adoram uma briga, né? Aqueles também que fazem uma confusão quando estão vibrando aí na polarização em desequilíbrio de Ogum. Então, escreveu, não leu, o pau comeu, eu não levo nada para casa, e aí alguns ditados servem aí para esses filhos de Ogum no seu polo negativo, né? Que é dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Então são coisas assim que esse é o polo negativo de Ogum. Yansan trabalha muito essa coisa da nova percepção, né? Da mudança intencional em renovar-se, em reconstruir-se constantemente para uma nova percepção. E as pessoas, no seu polo negativo, ficam apáticas, ficam indiferentes e imóveis, né? Imóveis. Elas não dão, não se mobilizam para uma ação para entender e uma situação em função do seu crescimento, né? E se mobilizar para isso. O Baluaê, então, ele fica num momento em que são aquelas pessoas que no seu polo negativo não conseguem nem avançar, nem regredir, elas também ficam assim, inertes, né? Inertes a tudo que está acontecendo ao seu redor, quando está no seu polo, vibrando no seu polo negativo, desânimo, enfim, não tem nenhuma vontade de buscar a solução e o crescimento mediante as situações que ela está inserida, as dificuldades da vida, ela simplesmente se anula diante das situações. A pessoa de Obaloaê no seu polo negativo, né? De Iemanjá, então, é aquela pessoa que não, no seu polo negativo, ela se contenta com o que tem no setor de conhecimento, né? E se acomoda e segue essa linha de raciocínio de que do jeito que está, tá bom. Então, não há criatividade, não há... são pessoas que mais lidam com o comodismo do que propriamente com a criatividade e a construção de novas criações, né? E Oxum, o contrário, o ponto negativo de Oxum, é o ciúme,
a ambição, né? Isso tudo é o ponto negativo de Oxum, materialismo. Então, as pessoas que estão vibrando em sintonia negativa com o seu orixá de Oxum têm esses temperamentos, têm esses sentimentos ainda que estão na frequência do nosso mental inferior e no polo negativo dos nossos orixás, que também diz muito respeito às nossas necessidades de convivência, de reajustes, né? De acesso às nossas outras versões, às nossas personalidades, a fim de resolver coisas que ficaram lá atrás, que nós colocamos debaixo do tapete e não e deixamos passar, né? Fingimos que nada acontece, fugimos daquele acesso para buscar outros, né? E acabamos que em algum momento, como agora, né? Como esse que o planeta vivencia, como a proposta dos comandos superiores é que nos tornamos um novo humano, né? Acionando aí as nossas frequências mais altas, né? Trabalhando o nosso hertz mental e que em outro momento nós vamos falar a respeito disso. Eu quero dizer para vocês que o nosso polo negativo do nosso orixá é natural que a gente passe mais tempo vibrando no nosso mental inferior por conta do planeta, né, do contexto histórico e kármico do nosso planeta e dos nossos e da criação enquanto humanos, né? É a oportunidade que nós temos de estar aqui a fim de resolvermos esses pontos negativos do nosso mental inferior, dos nossos dilemas de vida, de sentimentos, de espírito, de emoções e também, por que não dizer, de corpo, de físico e de mobilização mesmo em questão aos nossos processos enquanto seres materiais, seres humanos, né? Enquanto ainda a nossa matéria tiver essa densidade todas por conta dos nossos históricos, né? E da nossa perda de tempo com a evolução, né? Então, nós temos que agora acelerar um pouco mais esse nosso reajuste com o mental inferior, a fim de que possamos rapidamente entrar no hertz, na frequência do mental superior, dessa frequência, ao qual a proposta é que sejamos, né, nos tornemos o novo humano, né, um humano preparado para habitar uma nova era. Por isso que está tudo muito acelerado, nós estamos assim conflitando muito com os nossos sentimentos, nós estamos descobrindo pessoas, né, que a gente tem que aceitar, pessoas dentro de nós, né, nós estamos conhecendo outras versões que talvez a gente achou que pudesse não ter, não existir, e elas existem. Então, é um momento de você aceitar isso tudo, né? Processar dentro dessa frequência um pouco acima, né? Pedindo aí a ajuda para esses nossos comandos maiores, de que a gente possa nos perdoar, né? Nos auto-perdoar, nos entender e nos revigorar quando a gente consegue resolver isso através dos acessos. E nós temos que processar também essa grande massa, né, de acessos que está aparecendo, né, no nosso interior, no nosso ser, que ainda em construção chegou nesse pé
da obra, ao qual nós temos que acessar essas versões, né? Esses pequenos textos, né? Que foram ficando guardados no decorrer da nossa história e do nosso passado, e que agora nós precisamos abrir a gaveta, né? Retirá-los e ver o que nós vamos fazer com esses textos, né? Então, a melhor forma é reeditá-los, né? Reconstruí-los e formatar todo esse, esse ser, né? Esse conteúdo e dar um novo sentido de evolução, de melhora, né? De avanço, e em todas essas antigas versões aos quais nós utilizamos, ou às vezes nem utilizamos, deixamos ali guardado, a fim de que em algum momento pudesse ser esquecido, mas não é. E nós temos que corrigi-las, né? Refazê-las, formatá-las, e enfim, essa é a história do humano, do novo humano para a nova era, e também atentando vocês para os nossos exageros, para a nossa falta de equilíbrio com relação aos nossos sentimentos, com as nossas emoções, e está vibrando muito a frequência negativa dos nossos orixás, o que é a proposta agora, e eles estão, essa energia está ali aguardando para nos ajudar a resolver, né? A fazer, a passar esse texto a limpo, e aí poder então acessar o mental superior, a fim de que a gente consiga uma conexão direta, né? Sem nenhuma interferência com os nossos orixás maiores. Um grande beijo, fica com Deus, um axé no coração de vocês.